Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dos trabalhos que a Casa de Caridade nos fornece, nos abençoa através, claramente, do nosso amigo querido José de Mococa, que está sempre conosco, dando-nos força para que sigamos em frente. Vamos então fazer a nossa parte, nos esforçarmos. Já fizemos a nossa parte, né? Já caminhamos até aqui, estamos aqui. Então vamos agora fazer a parte com muita fé, com muito amor, para que estejamos buscando ainda melhormente alcançar os resultados. E para alcançar resultados felizes, precisamos sermos felizes. Para buscarmos bênçãos, precisamos estar abençoando aqueles irmãos que necessitam. Então vamos sempre trabalhar dessa forma, vamos sempre estar querendo o melhor para os nossos semelhantes, porque se assim o fizermos, assim retornará para nós. É dando que se recebe, é amando, né, que seremos amados. Então vamos fazer a nossa parte, vamos lidar com esse instante como um momento de bênção, como um presente do céu, como um presente de Jesus, para que sejamos saindo daqui levando aquelas pessoas que precisam também, que também querem ouvir as palavras de Jesus. E para levar as palavras de Jesus não precisamos somente pronunciá-las, precisamos levar através dos exemplos. Porque adorar a Jesus, falar de Jesus simplesmente é fácil. Precisamos viver em Jesus. Viver em Jesus, como Paulo nos dizia, dar graças a tudo que temos. Mesmo nos momentos difíceis, demos graças. Porque é esses momentos difíceis de sofrimento que nos farão melhor, que nos farão crescer, que nos farão amadurecer e estaremos então alçando na felicidade. É este o nosso trabalho, é este o nosso momento. Não estamos aqui na terra, como dizia meu velho e amado pai, para passarmos aqui em brancas nuvens, né? Maria Gabriela nasce assim, vou morrer assim, dizia ele, não é? Estamos aqui para crescermos, para evoluirmos, para alcançarmos cada vez mais a luz que aponta dentro do nosso ser. Bom, gente? E a gente está tendo bastante palestras bonitas aqui na casa, né? Palestras de bastante entendimento. Tivemos a palestra da nossa irmã Sandra, tivemos a palestra da nossa irmã Alcione, foi uma palestra muito linda. A Maria da Graça também foi uma palestra muito boa também, muito proveitosa. Então só temos palestrantes aí que estão trazendo bastante conhecimento. Isso é muito importante. Tivemos hoje também aqui, junto com a gente, na preparação, a Márcia também falando, né, explanando aqui pra gente. Então tivemos também, então temos pessoas. Porque o importante, gente, é levar o nosso conhecimento. Não é o conhecimento dos outros, é nosso. E o nosso conhecimento tem que estar baseado no conhecimento e nos ensinamentos de Jesus. Então é isso, temos que compartilhar. Ninguém está para conhecer mais do que o outro. Estamos aqui para nos ajudarmos e cada um trazer o seu conhecimento, e isso é que soma, isso é que traz e se torna a doutrina espírita tão bonita como ela é. Não é verdade, Priscilinha? E a Priscila hoje, então, a nossa palestrante aqui da tarde, vai falar sobre um grande espírito. Então, quer dizer, falar do espírito, esse espírito é realmente maravilhoso. A Alcione falou dele também, né? Porque Leon Denis falou de Joana d'Arc, mas quem escreveu o livro, né, Joana d'Arc, a médium, foi Leon Denis. E hoje, então, para arrematar, a nossa irmãzinha Priscila vai falar sobre o Leon Denis. Fica à vontade, Priscila. Boa palestra para você. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Quase falo boa noite. sou, na verdade, palestrante das quartas-feiras. Mas então vamos estar aqui falando um pouquinho sobre este grande espírito que foi e é Leon Denis. Falar sobre Leon Denis, na verdade, é estar nos inspirando pelo seu psiquismo, pela sua beleza, a beleza que ele apresenta dentro da sua alma. É um grande espírito. No entanto, todo grande espírito começa pelo começo. Pequenininho. Ele, na verdade, quando criança, passou por inúmeras tribulações. Inúmeras coisas lhe aconteceram que impediram que ele pudesse estar desenvolvendo os seus estudos. Ele tinha muito apreço por estudar geografia, por estudar história. No entanto, ele ali não conseguiria estar assim fazendo,
porque necessitava estar ajudando seus pais. Então, desde muito cedo, ele começou a trabalhar. Mas que grande espírito! Mais adiante, ele, na verdade, começou a conhecer o Espiritismo. Ele encontra, então, com 18 anos de idade, o Livro dos Espíritos. E ali, ele percebe-se, tal como um Bezerra de Menezes, a grandiosidade da doutrina espírita. E então, este grande espírito passa, sim, por inúmeras dificuldades, por inúmeras turbulências, por inúmeros ataques. Tanto é que, antes dele assumir o seu apostolado, que assim Gaston Luthier o define no livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, antes dele assumir em 1882, este espírito esteve a se comunicar com Duran, o espírito azul, a grandiosíssima Joana d'Arc. E ainda outros, antes de conhecer o seu grande pai espiritual, que fora Jerônimo de Praga. Este espírito esteve, certa feita, passando por inúmeras dificuldades no campo material, e ele esteve a observar as guerras que estavam a acontecer em toda a Europa. E então, ele esteve ali a ficar meio triste, acabrunhado. Ele encontrou dificuldades mesmo espirituais para dar continuidade ao seu trabalho. E então, um grande mentor espiritual, Duran, chega a este e diz assim: meu querido, por que vós sofreis? Por que estáis a colocar o seu coração em tanta flagelação e aflição? Deixa-me triste quando assim o está, porquanto para enfrentar a vida é necessário coragem e perseverança. É necessário que estais como se fosse assegurar a tua própria alma com as duas mãos. É muito bonito a descrição e o que Duran diz a Leon Denis. Então este levanta o seu ânimo. E logo após Joana d'Arc, vem também a lhe dizer: coragem, amigo. E sempre, todas as mensagens, eles diziam a este: coragem, amigo, sustentai-te, porque estarei a colocar sobre tua fronte todos os meus sentimentos de amor. Estes grandes guias espirituais estiveram sempre a afirmar a Leon Denis: estaremos constantemente contigo em tua jornada. Vai, segue, não desconfie de nós. Portanto, o que isso depreende? A nossa própria experiência pessoal como seres humanos. Que todos nós temos guias espirituais. Todos nós temos espíritos que velam por nós. Nós devemos estar como a que se comunicar inúmeras vezes com estes para ir estabelecendo laços de maior afinidade, de maior conjectura, uma simbiose, vamos assim dizer, com estes espíritos. Porque nós sabemos, pela questão 495 do Livro dos Espíritos, que a todos nós, sem nenhum privilégio, não existe privilégio, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Quando nós buscamos realizar preces aos nossos anjos da guarda, na verdade ali estaremos a estabelecer uma relação mais íntima com estes. E estes estarão a insuflar em nós energias para que nós possamos estar a enfrentar as dificuldades da vida. Dá para entender? Assim também é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos os anjos da guarda, os espíritas protetores, nós temos inúmeros amigos que estarão a nos colocar nos eixos, vamos assim dizer. Porque muitas vezes nós queremos ir pelo caminho da esquerda e, na verdade, a espiritualidade nos coloca no caminho da direita. Nós queremos desempenhar uma coisa em um sentido e a espiritualidade nos diz: não, faça em outro. Porquanto só assim estará conquistando, galgando aos pouquinhos a sua evolução. Porque eles nos inspiram para que nós estejamos a seguir o caminho do bem. É o caminho do
bem que nós devemos seguir. E isto não depreende que nós não estejamos a passar por dificuldades. Variadas dificuldades que vão nos lapidar a alma. Então entendemos. Leon Denis passou por inúmeras dificuldades para ser aquele literato e orador que ele foi. Para ser este espírito que está hoje em dia fazendo parte da conjunção da equipe psíquica. Foi um espírito que, na verdade, teve que estar passando por todas as questões e estendendo, levantando o estandarte da coragem, da perseverança. Muitos dizem, mas Leon Denis não casou. Quem o dera. Ele amava, isso muitas pessoas não sabem, ele amava uma jovem. E este amor era correspondido. No entanto, ele não pôde estar a assumir compromisso com esta, porquanto ele tinha o próprio apostolado do Espiritismo, ele viajava bastante por conta da sua profissão. E então, ele esteve a pensar, meu Deus, eu vou colocá-la numa situação em que não terá um marido. Então ele teve que estar se sacrificando o amor mais particular para estar vivendo o amor mais coletivo. É um grande espírito. Quem de nós aqui conseguiria fazer isto? É verdade. Também não. E veja, este espírito esteve em inúmeros momentos a ser o grande propagandista da doutrina espírita, tal como Allan Kardec. Muitas vezes nós pensamos naqueles espíritos que no passado se intitularam de templários. Estes templários estavam, na verdade, a lutar pelo túmulo vazio de Jesus. Outrora, eles estiveram, então, a levantar a espada e a lutar, dizendo-se estar no nome do Cristo. No entanto, hoje estão muitas vezes a sofrer neste caminho. Os antigos guerreiros de outrora estão hoje a passar por algumas questões que constrangem, que comprimem a alma. Mas lembremos-nos, somos tal como a mola. Comprime para dar um impulso para que nós possamos fazer um salto maior em nossas vidas. Essa compressão é para que nós possamos estar a estudar de forma mais detalhada, de forma mais atenta, aquilo que é necessário para que estejamos a melhorar. Porque muitas vezes, quando nós vivemos às soltas, as ansiedades, as depressões, vamos assim dizer, nós não paramos para aprender ou para apreender aquilo que é necessário trabalhar em nós. Então, vêm as doenças, vêm aqueles momentos de grande dor que fazem ressaltar sentimentos que muitas vezes nós sequer sabíamos da existência, mas que é necessário para que este esteja a se transformar. Então se manifestam os medos, se manifestam as ansiedades, se manifestam ainda aqueles sentimentos que são contrários, vamos dizer, à esperança, mas contrários no sentido de que está a ser uma modalidade distorcida do sentimento esperança. Este sentimento se transformará em esperança para que nós possamos um dia vir a ter aquela fé que não morre, aquela fé inabalável que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, que é o que nosso irmão Allan Kardec nos conta. Inclusive, estamos perto da sua época de reencarne, na Terra, 3 de outubro de 1804, hoje é dia 1º, também homenageamos a este hoje, tanto quanto todos estes baluartes do Espiritismo. Nós devemos nos atentar para as questões de que quando Leon Denis esteve a assumir o seu apostolado, ele não assumiu sozinho. Jerônimo de Praga se manifesta certa feita em um lugar que ele estava de passagem, ele estava viajando. E ali
Jerônimo de Praga faz uma mensagem lindíssima, discorre, na verdade, do tempo em que ele fora discípulo de John Hus, nada mais, nada menos do que Kardec, na época em que estes foram os protestantes da época. Ali, ele foi levado à fogueira, só que ele disse: a luta era desigual, fui levado à fogueira, mas das minhas cinzas renasceram outros espíritos que vieram a lutar por Cristo. E estes são os meus filhos. E então, no mês de março seguinte a esta comunicação, Jerônimo de Praga vem estabelecer para Leon Denis: meu irmão, aqui estou, na verdade, afirmando meu compromisso contigo. Vai, marchai, eu irei logo atrás de ti para esta empreitada. Então ele foi. E todas as vezes, cada questão da doutrina ou de sua vida particular, em que Leon Denis necessitava estar a buscar algo mais elevado ou divino, ele esteve então a procurar Jerônimo de Praga, o seu pai espiritual. E esteve então a perguntar: eu posso isso? Será que isso? Será que aquilo? E no fim de sua vida, com uma confiança resoluta, porque esta confiança progressivamente vai se construindo, conforme nós formos nos relacionando em prece com estes grandes espíritos, ele foi capaz de dizer que ele não duvidava mais nem um só minuto de tudo aquilo que seu pai espiritual dizia, porquanto ele havia comprovado durante toda a sua vida que estes amigos espirituais, jungidos a um Jerônimo de Praga, enxergavam mais longe, enxergavam melhor do que este. E então, ali ele pôde estar dando continuidade à sua vida. Então vejamos, é-nos proposto que estejamos cultivando, mas muitas vezes nós não temos esta evolução toda para estar cultivando da forma como nós gostaríamos. Busquemos os nossos anjos de guarda, busquemos os nossos espíritos protetores. Eles estarão a nos magnetizar. E óbvio, no começo não é uma magnetização que se faz de forma tão assim, para a nossa percepção pequena, tão grandiosa, mas ela é grandiosa. Conforme nós formos treinando a nossa alma na oração, mais capazes nós estaremos em assimilar aquelas energéticas, estas energias que vêm desses espíritos, e estará a se modificar o nosso pensamento, e estará nos facultando a nós que estejamos a desenvolver os nossos potenciais divinos, que estejamos a realizar a nossa reforma íntima, que estejamos a levantar a espada de José de Mococa, este espírito querido, amigo, que aqui nos acolhe a todos. Quando muitas vezes nós estamos vivendo por aí, nas redes sociais, brigas políticas, brigas diversas, a minha opinião é melhor que a sua, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Meus irmãos, seja A, seja B, seja C, não é pior passar sem amor? O que nós estamos fazendo conosco? Eu acessei ontem mesmo o Facebook, eu olhei, e eu não acreditei, porque o pessoal falou para mim: não, está tendo muita briga. E está mesmo, eu não estava acreditando porque eu não acesso muito as redes sociais. Para mim, ao meu desenvolvimento atual, eu não acho legal ficar acessando. Mas quando eu acessei, eu vi. Meus irmãos, não é assim que nós vamos para frente. Tudo se torna pior quando nós não aprendemos a tolerar. Kardec utiliza os princípios de Pestalozzi para que a doutrina espírita esteja a se fazer dentro da casa espírita. Um dos pilares para o espírita, além do respeito, é a tolerância. Tolerar é saber que o outro tem o direito de ser e pensar como deve, assim como nós também temos o direito de pensar e ser como somos,
porque estamos em níveis evolutivos pessoais. São as nossas conquistas. Nós não devemos ficar assessorados ou então ligados a sentimentos tão negativos. Muitas vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas só foi um palavrãozinho. Pensemos se Leon Denis falaria isso. Não é da postura de um espírito de Leon Denis. Nós devemos nos espelhar nestes grandes espíritos, nos atos do nosso dia a dia. Porquanto, se A ou B vencer, como todos estão a discutir, aí um lado fica triste, o outro fica feliz, vice-versa. Não é pior estarmos odiando uns aos outros? O ódio cria laços de responsabilidade. O ódio cria laços muitas vezes difíceis de serem dissolvidos. No entanto, o amor de Jesus é capaz de dar aquele refrigério a todos nós. Mas, meus irmãos, entendamos uma coisa. E isso está acima de toda e qualquer coisa em nós. Devemos ter tolerância, amor, carinho, paz uns para com os outros. No entanto, nós devemos entender uma coisa seríssima. É do espiritismo para a terra, não é da terra para o espiritismo. Então entendamos. Há pessoas, entendam com carinho isto. Há pessoas que assessoram a ideologias materialistas, meus irmãos. Ideologias que são contrárias ao Cristo. Ideologias que basicamente propagam as questões do aborto, da liberação das drogas. Isto é extremamente negativo. Nós estamos muito, vamos dizer, soterrados no imediatismo, no momento do aqui e do agora. Nós devemos entender as questões pelas leis divinas, sair deste ponto da terra e olhar para o ponto do maior, olhar para os pontos da eternidade. Nós estamos vivendo um marco. É um marco cujo qual, na nossa palestra em que realizamos na quarta-feira, sobre a independência espiritual na pátria do Evangelho, nos alavanca uma grande responsabilidade. Ali estivemos a discorrer que o Brasil é o coração do mundo e explicamos o porquê ele é o coração do mundo, a sua importância para a evolução do mundo. Nós devemos ter responsabilidade, respeitarmos uns aos outros, mas termos responsabilidade. Não podemos estar apoiando aqueles que na verdade apoiam o aborto, a liberação das drogas, que dizem que a liberdade é na verdade ser libertino, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero. Tomemos muito cuidado com isso. Leon Denis, ele era um francês patriótico. Nós vemos perfeitamente bem no livro Gênio Céltico, O Mundo Invisível. Que espírito que amava a França, porque ele amava os tempos desde quando ele fora um celta. E ali nas Gálias, ele esteve a aprender as tríades bárdicas. É muito bonito, procurem se puderem encontrar algum caderninho que mostre as tríades bárdicas, que tem muita relação com o espiritismo. Ele foi um espírito que amava aquele solo francês com todo o seu calor. E ali ele estava a dizer, nas épocas em que houve a Primeira Guerra Mundial, inclusive há outros fascículos em que ele fala sobre a guerra e o mundo invisível, ele esteve a dizer que na verdade era necessário estarmos confiando mais, que era necessário estarmos saindo daquele estado de visão materialista para uma visão mais espiritualizada, e entendermos, compreendermos as questões que nos passassem pela vida de uma forma mais transcendente.
a gente tem que transcender os nossos espíritos para estarmos buscando esta compreensão. E é possível, nós não estamos sozinhos. Santo Antônio, ou São Luís e Santo Agostinho esteve na questão 495, como aqui nós já citamos, escrevendo uma cartinha. Kardec coloca esta carta na questão 495. E ali eles estão a falar que nós devemos estar a interpelar mais vezes os espíritos protetores. Nós devemos estar a interpelar mais vezes os bons amigos para estarmos entrando em contato com estes, porque seríamos mais felizes, mais ditosos. Nós devemos orar mais, devemos entender mais que com Jesus nós ganharemos aquilo que nós sonhamos, mas não é aquilo que nós sonhamos simplesmente no plano da matéria, é aquilo que nós sonhamos por sermos espíritos imortais, é aquilo que nós sonhamos por sermos espíritos dotados de todas as potencialidades divinas do Criador. Nós vamos ganhar muito mais do que aquilo que nós pensamos que poderíamos ganhar no plano do Espírito. Para isso devemos lutar contra as nossas inferioridades, devemos lutar contra aqueles momentos pequenos que em nossas vidas nós dizemos assim: ah não, mas já foi. Mas nós devemos trabalhar nestes momentos. Será que não cabe fazer uma prece ao nosso anjo de guarda para que estes momentos não estejam a se repetir em nossas vidas? Leon Denis, certa feita, conta na Revista Espírita em 1925, era já após, Revista Espírita de Kardec, era já após então o desencarne deste. Ele escreve e nos diz que em inúmeros momentos, quando ele esteve a realizar as suas conferências espíritas, esteve a fazer a doutrina se propagar pelo mundo, ele na verdade esteve a estar com um público que era muitas vezes hostil, tinha muitas vezes pensamentos contrários a Leon Denis, e no entanto, é muito bonito quando ele, naquele momento, uma enxaqueca terrível lhe assomava a alma, as suas ações, os seus pensamentos eram barrados, ele estava ali a se sentir fraco. No entanto, ele, pela prece ardente, fervorosa ao seu grande guia espiritual, ao seu pai, Jerônimo de Praga, esteve a altear o seu pensamento. E alteando o seu pensamento naquela prece, todas aquelas forças orgânicas, todo aquele barrar do seu pensamento e da sua ação esteve a sumir. Era uma magnetização vigorosa, porque Leon Denis houvera se treinado, se exercitado em estar entrando em contato com o seu pai espiritual, seu guia e protetor. É muito interessante ainda quando vemos, vamos dizer, a dedicação de Leon Denis na fidelidade pela divulgação da doutrina espírita. Ele era muito responsável, tanto que uma mulher que era, na verdade, uma grande, vamos dizer, soberana na época, dizia que Leon Denis era o homem dos papeizinhos. Ele fazia inúmeras anotações das coisas que chegavam até este. E ali ele estava tudo a arquivar. Ele tinha um arquivo, ele era bem organizado, não era qualquer espírito, não é? Ele organizava, não é que nem a gente, nem eu, por exemplo, chega, coloca papel aqui, não sabe onde colocou, não é assim? Então, ele colocava tudo certinho e buscava todo aquele conhecimento para estar utilizando na propagação da doutrina espírita, porque o espiritismo é vida na terra, é o Consolador prometido, é ele que nos vai capacitar, estarmos colocando o nosso pensamento em ação naqueles momentos em que nós estivermos a viver em nossas vidas, sejam eles de felicidade, de tristeza, sejam eles de dificuldades ou de vitórias, porque o Espiritismo vai nos capacitar em seus princípios, estarmos entrando
em reharmonização com as leis divinas. É por isso que Ele consola. Muitos de nós estamos, às vezes, até andando de muletinhas, espiritualmente falando, e então nós vamos estar a buscar o pensamento numa leitura edificante, no Evangelho, e ali estaremos a levantar mais as nossas almas, os nossos pensamentos, entrando, vamos dizer, como num processo de transe pela doutrina espírita e, consequentemente, entrando em simbiose, em harmonia com as leis divinas. Cada vez mais, cada qual no seu degrau evolutivo, cada qual no seu momento. Então entendamos, para um Leon Denis ser o que ele foi, e estar apaixonado por uma Joana d'Arc, e estar ali deslumbrando esta donzela querida, e em um momento, numa floresta, ele na verdade teve que estar a se exercitar. Ele teve que estar a buscar se vencer a si mesmo. Porque não é qualquer coisa nós estarmos a falar no nome da doutrina espírita. Nós somos seus representantes a todo e qualquer instante de nossas vidas. É muito sério. Muitas vezes nós pensamos assim: mas eu não consigo, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, porque para mim não dá. Eu estou muito inferior àquilo que, na verdade, poderia ser capaz de fazer como um Leon Denis. De novo, Leon Denis começou pelo começo. Nós temos que entender de que estes espíritos estiveram a se treinar, a se habituar, educar-se. A educação é um hábito. A educação nos coloca em contato com conceitos e primórdios, princípios necessários à nossa aplicação no bem, ao nosso desenvolvimento, ao desabrochar dos bons sentimentos, dos bons pensamentos. E isso vai se tornando um hábito. Um hábito nos capacita a agir de forma melhor. Agindo de forma melhor, estaremos melhor. Quantas vezes nós pensamos: mas meu Deus, eu estou passando por tantas aflições, por tantos medos, mas nenhum de nós aqui está sozinho. Não só temos os nossos amigos espirituais, como temos uns aos outros. E é possível de se reconhecer isto. É só basta nós abrirmos os nossos corações a Deus e a Jesus e estarmos nos atirando não só a contar os nossos problemas, mas também ainda a trabalhar pelo próximo. Não é só aqui dentro, é também dentro de nossas casas. Muitas vezes há famílias, há pessoas que estão vivendo guerras, vamos assim dizer, no campo psíquico. Certas pessoas vieram até me procurar há poucos dias a falar sobre isso, que estão vivendo guerras. Meus irmãos, tenhamos mais confiança e mais paz. Busquemos sim o auxílio, mas também busquemos entender o outro. Busquemos entender aquelas pessoas que não pensam como nós, que não agem como nós. E sejamos, por nossa vez, o exemplo para essas pessoas. Um exemplo. Há pessoas que vieram me procurar e dizer assim: mas Priscila, há pessoas na minha casa que não leem nada do Espiritismo. Há pessoas que jogam o prato para todo canto enquanto estão lavando a louça. Então, faça o seguinte: chega no cantinho do ladinho desta pessoa, abre um livro, vamos ler junto isso daqui? Eu achei tão legal, olha que parágrafo bonito. Por exemplo, esta semana mesmo, caiu no nosso Evangelho motivos de resignação. Ali esteve a nos dizer e a nos traçar que um momento de sofrimento vai estar a
mas um espírito imortal que viverá em inúmeros outros pontos no espaço. Foi muito bonito. Então, façamos isso. Vamos ler um pouquinho. Ah, mas a pessoa está jogando o prato, está jogando a louça até se for na minha cabeça. Não é assim que algumas pessoas dizem? Então, meus irmãos, façamos o seguinte. Eu posso te ajudar a lavar a louça? Eu posso pegar este prato? Vamos lavar juntos? Eu estou vendo que você está um pouquinho bravo, assim, você está chateado? Eu lavo com você, a gente conversa. Às vezes é difícil fazer isto. No entanto, é necessário que nós, vamos dizer assim, coloquemos um passo à frente, porque Jesus foi na nossa frente. Muitas vezes nós dizemos, ah, mas eu não tenho moral para fazer isso. Tem sim. A moral é eterna. A moral transitória, passageira, destes momentos em que vivemos vícios e sofrimentos, esta daí é passageira, como o próprio nome o diz. Nós estaremos a viver uma moral mais divina. Então, façamos. No começo parece que até um teatro, não é assim? Muitas pessoas dizem, ah, mas eu vou orar, está parecendo um teatro. Eu vou ajudar este meu irmão, está parecendo um teatro. Não, meus amigos, se nós nos comprometemos realmente com a mudança, realmente nos comprometemos com Jesus, vamos estar a fazer e aos pouquinhos isto vai se repetindo. E a repetição, ela não é simplesmente estar a viver as mesmas coisas das mesmas formas. Cada vez mais vivendo Cristo, nós estaremos a repetir e, consequentemente, a abrir o leque de nossas possibilidades. Estaremos a viver coisas maiores, melhores, mais bonitas, porque nós vamos entendendo que a vida é bonita e tudo vai se tornando mais bonito. Então, se a pessoa tacar o prato na nossa cabeça, entendamos, vamos pegar este prato, vamos orar um pouquinho, vamos, na verdade, estar a dar o primeiro passo e pensar, Jesus, Maria Mãe Santíssima, vai na minha frente, age naquilo que eu não posso agir, porque eu não consigo, eu sou pequeno. Façamos isso, nós estaremos a angariar do nosso entorno, para nós, a energia necessária para estarmos desenvolvendo estes potenciais, desenvolvendo o amor. É assim que nós vamos crescendo. No começo é difícil, a gente vai até arrastando a perna, não é assim? A gente vai com a muletinha arrastando a perna, no entanto, a gente vai se estruturando mais. A gente vai se tornando cada vez mais um apreciador da beleza divina que se faz na natureza. Natureza esta que o Leon Denis vai descrever num grande enigma, como sendo aquela cuja qual nos possibilita, em toda a fieira evolucionista, estarmos a galgar maravilhosas coisas para a nossa vida, a observar o zimbório constelado de estrelas e estarmos ali a inspecionar, vamos dizer assim, que a vida não cessa, a vida continua, tudo é um ciclo, tudo é mudança, que na verdade nós podemos e podemos muito, que a natureza que se faz no nosso entorno, também nós somos responsáveis pelo seu cultivo, mas também esta natureza nos oferece de volta as belezas e as maravilhas, maravilhas estas que cada vez mais estaremos a contemplar, não fora de nós, dentro de nós mesmos, porque nós somos espíritos, todos nós espíritos de Deus. Maria Madalena ou Maria de Magdala, tal como Divaldo Franco nos gosta de dizer, porque ele tem uma paixão, um carinho especial por esta mulher querida, ela esteve a ser obsediada em seus tempos e ali ela esteve a chorar, porque aqueles amigos diziam a ela, você é nossa, porque ela esteve a viver o vício no campo da sensualidade. No entanto, Jesus assoma esta e diz, Maria, tu és minha, nós somos de Jesus.
Não importa se nós, encarnados ou desencarnados, estamos a vivenciar ainda momentos tristes dentro de nós, estaremos a desabrochar, estaremos a colocar para fora de nós esta natureza que se faz do macro ao micro, este anjo divino e puro. Leon Denis assim nos lega na sua frase maravilhosa e divina: a alma dormita na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem. E podemos interpretar mais ainda, além do problema do ser, do destino e da dor, sublima no anjo. Este é o nosso destino. Ali um espírito Erasto, em o livro dos médiuns, nos conta sobre a mediunidade nos animais. Ali ele está a responder uma questão. E ele diz: não estejamos a pensar que o animal vai estar a desempenhar algo que nós seres humanos estamos a desempenhar, porquanto nós somos os seres que caminhamos para a perfectibilidade, estes para a imperfectibilidade. Ele não faz separação no campo da fiera evolucionista, mas ele narra e conta: o estágio que você vai atingir é este. É providencial. Deus vai estar a nos levar por inúmeras aproximações, porque Ele é centro de radiação e de atração. Ele vai estar por inúmeras aproximações nos levando a estágios mais bonitos e felizes. Então, meus irmãos, só para terminar, estejamos vivendo mais em paz, estejamos compreendendo um pouquinho mais as outras pessoas. Nós temos vivido momentos de, vamos dizer, guerras psíquicas. Nós temos é que nos fortalecer neste marco que estamos a viver em nossas vidas. Só se fortalece o espírito que está em amor. Só se fortalece o espírito que dentro de casa ama os seus. Aquele espírito que está no trabalho e ama os seus colegas. Aquele espírito que está na rua, se compadece dos seus irmãos e busca o amor. Vamos amar mais. Tiremos um pouquinho estes sentimentos de nossas almas, estes sentimentos de fervor, de tribulação. Isto só nos traz perturbação. Estejamos mais calmos. Tudo dará certo. E o que nós tenhamos que viver, nós vamos viver. Mas se estivermos aqui agora decidindo viver com amor, todo sofrimento que possa advir, nós viveremos com amor e com paz e com felicidade. Muita paz a todos nós.